Olá, colega bancário, olá, colega bancária. A gente está trazendo aqui, através desses vídeos, algumas explicações do que está acontecendo na nossa campanha salarial, que a gente costuma chamar de campanha nacional dos bancários. Primeira explicação, por que a gente chama de campanha nacional dos bancários? Campanha nacional dos bancários é o modelo que a gente estuda na nossa campanha, porque ela fala de todos os direitos, não só de contratação de valores econômicos. A gente fala de contratação, a gente fala de forma de, se o colega bancário for demitido, a gente fala de pré-aposentadoria, a gente fala de todos os direitos nas nossas convenções e acordos. Por isso a gente chama de campanha nacional dos bancários. Campanha essa que não começou agora, desde o início do ano de 2018, que a gente vem dialogando com a categoria das dificuldades que a gente iria encontrar nesse período de efetivação das negociações. Então, esse cenário a gente precisa trazer bem claramente para os bancários. O cenário do ano de 2018 é um ano que teve Copa, é um ano que foi abreviado por essa Copa, praticamente um mês aí parado o mundo, olhando a Copa do Mundo, e é um cenário em que a gente teve o golpe, em que foram retirados já vários direitos. Existe uma emenda constitucional que virou uma lei dentro da própria Constituição que trata sobre o congelamento de gastos. Isso, congelamento de gastos para 20 anos. A terceirização irrestrita passou, o Congresso aprovou, o presidente golpista Temer aprovou na integralidade a terceirização irrestrita. A deforma trabalhista, que é esse o formato que a gente chama no movimento sindical, também foi aprovada. E nessa deforma trabalhista, praticamente a CLT foi rasgada. Então todos os nossos direitos que eram da CLT, eles foram rasgados. E apareceu no meio dessa reforma trabalhista um tema chamado o que a gente pactua entre as nossas partes vale mais do que a lei. Então a lei que serviria para resguardar alguns direitos, ela some porque a CLT foi rasgada e fica somente a nossa negociação. E essa negociação que a gente está em vigor. Até 31 de agosto, a gente tem direitos preservados pela nossa convenção que a gente acordou em 2 anos. Então, o ambiente é esse. O ambiente é de suspensão de direitos, em que a gente verifica o judiciário dando muitas pancadas nos trabalhadores em todo o ambiente nacional, e a gente vai conversando com a categoria para fazer com que as pessoas acordem para esse ano. Negociação diferente, com um ambiente diferente e prazo diferente. Então, até 31 de agosto, o que a gente chama de ultratividade é exatamente a preservação de nossos direitos. Até 31 de agosto a gente tem isso preservado. A partir de 31 de agosto a gente tem que ter o que a gente está chamando para a categoria chamado de pré-acordo. Então, isso é uma das principais cobranças na mesa de negociação entre a gente, movimento sindical, que compõe o comando, 138 sindicatos, que representa cerca de 95% da nossa categoria, e mais a FENABAN, a representação dos bancos, a representação patronal. Dado que em 28 de junho a gente teve a primeira negociação, houve a primeira negociação e o ambiente era muito conturbado, porque é um novo negociador e a gente tem algumas pessoas novas, inclusive do nosso lado também, para negociar. E nesse ambiente conturbado que está, tanto de cenário político como econômico, a gente tem dificuldades de ambas as partes para chegar a um bom termo, para começarmos a negociação. Então, primeira rodada de negociação, os temas que foram tratados, basicamente, tratam de uma dificuldade grande. E aí apareceram dados sinalizados pela própria FENABAN, que falam sobre judicialização, as greves que nós fizemos, o tamanho da estrutura sindical, tudo isso eles quiseram debater com a nossa representação do comando. Isso são elementos muito ruins para iniciar uma negociação. E a gente saiu sem praticamente nada, sem calendário, sem a perspectiva de assinatura de um pré-acordo. Isso é muito ruim. Em 12 de julho, agora já no mês de julho, a gente já tratou na segunda rodada de negociações. Lembrando que em 5 de julho, em todo o território nacional, a gente não deixou de fazer aquilo que foi proposto pela nossa confederação, que era um Dia Nacional de Lutas em Defesa das Empresas Públicas. Eu estou até aqui com a tribuna, em que ela fala sobre os atos que nós fizemos no Banco do Brasil, no BNB, na Caixa Econômica, sobre exatamente a defesa do patrimônio público. Essa defesa que é bastante histórica. A gente participou de várias
conversas com nos municípios do interior do estado para fazer com que esse patrimônio público não seja entregue à iniciativa privada. Aí agora a gente está partindo já para a terceira rodada de negociação, que já está prevista para acontecer no dia 19 de julho. Rodada essa que vai tratar sobre saúde e condições de trabalho. Esse sindicato tem uma participação importante, o Sindicato dos Bancários do Ceará, quando a gente fez uma pesquisa de saúde e nós vamos utilizar alguns dados desses para conversar com a FENABAN e com o comando sobre a nossa condição de saúde, que a gente atesta em números que é muito ruim. A pressão para obter, para vender produtos, a pressão por metas está levando a categoria cada vez a ficar mais doente. Condições de trabalho, aí a gente vai também, no meio desses itens, a gente vai dialogar com a sociedade, porque existe uma demanda muito forte da sociedade, porque cerca de 40% dos municípios brasileiros já não contam com uma agência bancária. Isso é muito ruim, tanto para a economia local dos municípios menores, como para a economia individual de cada pessoa. Porque a pessoa tem que se deslocar de um município para outro, para ir atrás de ter o dinheiro da aposentadoria, o dinheiro que tem um determinado tipo de subsistência da vida da pessoa. Isso a gente tem acompanhado aqui no Sindicato dos Bancários do Ceará também. Em 25 de julho a gente vai falar sobre emprego e contratações. E em 1º de agosto sobre as cláusulas econômicas. O comando cobrou efetividade em cada dessas negociações. O que é efetividade? Que ao final de cada negociação a gente tivesse propostas para que no mês de agosto a gente dialogue com a nossa categoria, já sabendo quais são os rumos que devemos apontar. Então, a primeira mensagem que a gente fala para os colegas é que se mantenham mobilizados, porque a gente precisa obrigatoriamente de um pré-acordo para o transcorrer dessas negociações serem mais tranquilas. Enquanto nós não tivermos o pré-acordo, as negociações vão ficar nesse ambiente bastante complicado que está tanto a sociedade brasileira como os nossos direitos trabalhistas. E por isso a gente convoca todos os bancários a se engajar, usando as hashtags que a gente está solicitando que as pessoas usem, todos por tudo. A gente está utilizando, essa é a marca da nossa campanha esse ano. A gente pede para que os colegas também, os posicionamentos que tem nas redes sociais, que usem uma hashtag que fala sobre Assina FENABAN, que é a nossa cobrança pela assinatura do pré-acordo, e mais o diálogo que a gente está falando com todas as empresas, que com todos os bancários que trabalham em empresas públicas, da importância que é ter um banco público. Não é só a importância do seu emprego, mas a importância do emprego e da qualidade de atendimento para todas as sociedades quando se relacionam, sendo esse ente público, a importância que ele tem de contribuição à sociedade. Então a gente pede que os bancários continuem mobilizados para termos uma campanha nacional boa de 2018, que a gente consiga uma boa negociação e que, principalmente, quando a gente apontar lá na frente que a gente está em final de campanha salarial, em final de campanha nacional, que as pessoas compareçam a todas as atividades do sindicato. Obrigado e vamos continuar essa luta.